Jogando nesta manhã, horário brasileiro, o São Paulo perdeu para o Kashima 3-2, mas apresentou um bom futebol e evolução. Ganso foi uma das atrações da equipe tricolor, fazendo um golaço e dando um belo passe. Campeonato Brasileiro da Série B continua sobrando Palmeiras. Ontem virou o jogo para cima do São Caetano. Chapecoense é outra sensação. Com o jogo a menos, deu goleada e mantém-se forte e firme em busca do acesso. Botafogo treina pensando no jogo do próximo final de semana. Tem problemas. Departamento físico acusa dificuldades para dirigir e deixar o time em boas condições. No comercial, são dúvidas que tem o técnico Gilbaiano para formar a equipe. Ele tem 2 atacantes novos e deve mudar o esquema para aproveitar tanto o Leleco como o jogador André Paulista. 9 na área está começando. Estamos começando o programa 9 na área desta quarta-feira. Adalberto Valadão conosco no programa. Tudo bem, Valadão? Tudo bem, Renê, Antônio Carlos, meus amigos. Estamos na área aqui, fortes e firmes, tá? Nesta quarta-feira, antecedendo um grande clássico à noite pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que você vai colocar aí muito bem aí para análise nossa. Tá? Então, é uma quarta cheia, indiscutivelmente. E, mais uma vez, conversando com os nossos amáveis amigos aqui do Canal 9. Conosco também Antônio Carlos. Antônio Carlos, você está bem? Eu estou bem, Renê. Você também deve estar bem pela sua aparência. Você está bonito hoje, Renê. Você fez a barba, arrumou tudo, tá? Olha, é elegantérrimo você. Oi, Guilherme. Oi, Arthur. Oi, amigos do 9 na área. Um aspecto já quero pensar de cara. Você falou aí do São Paulo, mais uma derrota, quer dizer, pelo menos agora é a primeira derrota. Tomara que não seja uma série como aconteceu da outra vez. Mas o Ney Franco está, pelo menos no jornal A Cidade hoje, atirando para tudo quanto é lado. Diz que o grande vilão mesmo da história lá no São Paulo chama-se Rogério Ceni. Ah, por que eu não estou surpreso? Isso é o Ney Franco que falou. Não fui eu, está no jornal A Cidade de hoje e, evidentemente, não deve ter sido só para o jornal A Cidade, deve ter sido para a grande imprensa que ele falou isso. E foi uma entrevista que ele deu para o jornal O Globo. Tá bom. E aonde ele dispara em cima de alguns, e principalmente em cima do Rogério Ceni, que teve vários episódios, que aliás não é novidade nenhuma, é essa interferência do Rogério Ceni nas coisas do São Paulo, né, Valadão? Ele já derrubou o Cuca, né, que também quando saiu fez críticas ao seu comportamento. É um problema. Grande jogador. No campo, nas 4 linhas, jogando, um grande goleiro, um dos maiores, né, na história do futebol, inclusive nacional. Mas o gênio do cara, né? O cara, não se emenda. O cara não tem um parâmetro. Isso daqui eu vou parar com isso, não dá. Estou provocando aí ambiente ruim, hostil no elenco. Isso tem consequências dentro do campo. Tá? O cara, será que o cara não se toca, Hã? Quer dizer, tem que se tocar. Ou então, alguém meter-lhe a bucha. Um homem que dirige o departamento de futebol profissional, um treinador, um presidente, bicho, mais uma vez me encheu o saco, tá na rua. Seja você Rogério Ceni, seja você o grande goleiro do Brasil, sabe? Agora, é o tal problema, né? O fantasma sai para quem aparece. Você alimenta a cobra, você dá corda, e aí entra um grande ambiente quando você vê um clube andando, né? Olha, o porquê tal, faz parte do sucesso, isso. O bom caratismo entre os jogadores, a união com o treinador, com os dirigentes do departamento de futebol profissional, né? Então eu acho que é chegado o momento, isso é bom até para o São Paulo e até para o próprio Rogério Ceni. Eu emendo área, bicho, tchau, né? Já fez o que tinha que fazer, já deu o que tinha que dar no São Paulo, boa viagem. Muito bem. No exército, no militarismo, tem uma máxima que é mais ou menos assim: antiguidade é posto. Tanto que um praça velho, um soldado antigo, ele manda mais no praça novo, no recruta, ele manda, embora seja no mesmo posto. No São Paulo, o que me parece é isso mesmo.
O Rogério, devido à sua antiguidade dentro do São Paulo, ele tem 40 anos, quase 40 anos, e todos eles profissionalmente de idade. Ele tem 40 anos de idade, né? Vai fazer 40 anos de idade. Acho que é 39, se não me falha a memória. 40 anos de idade. Se ele tiver 25 de profissional, esses 25 anos ele passou ele foi criado dentro do São Paulo. Então ele deve se achar mesmo, que inclusive parece que ele não foi na reportagem. Não sou eu e nem tenho gabarito e nem tamanho para estar falando uma coisa dessa. Está no jornal que o Ganso teria sido fritado e que o Rogério Ceni não foi com a cara dele. Exato. Bom, e por falar em São Paulo, o terceiro gol do Kashima hoje pela manhã na Copa Suruga. O São Paulo perdeu de 3-2, jogo realizado no Japão. O São Paulo perdia de 2-0, reagiu, chegou em empate de 2-2. E o terceiro gol do Kashima foi marcado aos 47 minutos do segundo tempo. Segundo o técnico Autuori, foi um golpe muito duro para o São Paulo, que havia reagido, buscado empate no segundo tempo. Foi isso que destacou o técnico Paulo Autuori ao final da partida no Japão. Ele está reformando São Paulo. Ele já lançou um menino aí da base e está bem lá fora nessas apresentações. Se não me engano, acho que jogou contra o Benfica, repetiu a dose hoje, foi bem, né? E o Paulo Autuori já sabe que o São Paulo dificilmente vai ter a possibilidade de contratar 7 ou 8 grandes jogadores, né, para lidar, para que monte um grande time. Então ele vai tentar uma meia boca para tentar, eu acho, se posicionar bem no campeonato nacional, pelo menos para tentar beliscar uma vaga para a Libertadores. Não tem outra alternativa o tricolor nesse momento. E me parece que nesse particular, nesse aspecto, o Autuori começa a reformular o São Paulo e começa a dar um ganho de qualidade técnica a essa equipe. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Eu espero que isso ocorra, porque o São Paulo, indiscutivelmente, independentemente de Juvenal Juvencio, de Rogério Ceni ou quem quer que seja, é um grande clube, né? É um clube respeitado internacionalmente, nacionalmente, e merece se posicionar bem num campeonato brasileiro. Com as palavras corretas, você falou exatamente aquilo que nós temos dito, o Renê, eu, temos dito durante toda a semana. O São Paulo é um time grande. Não é muito acima de Rogério, muito acima até do próprio Dr. Juju, é muito acima de todo mundo ali. De forma que, com um técnico desse porte, desse gabarito, que eu reputo o Paulo Autuori como sendo um grande técnico, conhecedor profundo da matéria, não é? Então eu acredito que se depender de técnico, de depender do nome do São Paulo, da retaguarda, da estrutura do São Paulo, a recuperação vai acontecer com certeza. E o destaque fica para o Ganso, que teve uma boa atuação fazendo o gol, foi ele que provocou essa reação do tricolor. O São Paulo disputou a Copa Audi, perdeu para o Bayern, depois perdeu para o Milan, ficou em quarto lugar. Decidiu a Copa Eusébio em Portugal contra o Benfica e foi campeão. E hoje na Copa Suruga não conseguiu passar pelo Kashima, perdeu de 3-2. A delegação volta para o Brasil na sexta-feira e no domingo já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, que é a Portuguesa de Desportos, num confronto de duas equipes na zona de rebaixamento. Eu acho que São Paulo se reabilita justamente no Brasileirão em cima da Portuguesa. Essa Portuguesa é muito ordinária. É um clube, não sei, grande. Voladomar, foi uma judiação a derrota para o Vitória. Jogou mais, jogou uma enormidade e perdeu do Vitória. Mas o meu querido... Tem que aproveitar que o São Paulo está cansado e mandar bala no tricolor. Mas o meu querido Renê, é uma diretoria de cabeça dura. A Portuguesa entra, começa bem, de repente cai, ou já começa mal, depois tenta se reabilitar no final. Não é mais aquela Portuguesa que nós vimos em outras oportunidades, que era um grande clube da capital, igual ao Corinthians, ao São Paulo, ao Palmeiras, se ombreava estas forças. Hoje não, né? Ela está virando um Juventus de São Paulo. Quer dizer, estruturalmente, na parte física, um bom estádio, bonito estádio, o seu parque esportivo, nós conhecemos, extraordinário, tal, tem um corpo associativo forte, tudo bem. Mas como time de futebol, como equipe de futebol, nem sombra daquela Portuguesa que nós conhecemos lá atrás, de grandes momentos, com grandes técnicos, com grandes jogadores, né?
Então, pelo amor de Deus, essa diretoria. E depois, há uma bronca do presidente. Vira e mexe, o presidente vem dar bronca, que a torcida está exigindo muito. A torcida da Portuguesa, em que pese ser pequena, mas é uma colônia portuguesa de São Paulo. Meu Deus! Ela faz uma fumaça. Exatamente, desgraçada. E aí vai em cima de treinador, de jogador, e o dirigente não gosta, né? O torcedor, o diretor, o conselheiro da Portuguesa, o torcedor da Portuguesa, ele invade vestiário. Tem história, inclusive, de torcedor da Portuguesa que invadiu o vestiário de revólver na mão. Revólver na mão para conversar com os jogadores. Isso foi recentemente. Recentemente. A coisa lá não é fácil, não. Dizia o saudoso Jorge Vieira, né? Que trabalhar na Portuguesa é dose para mamute. Félix, Nelson, Ditão e Jutes. O ataque tinha Jair, Servílio, Silvio, Servílio, Ivair e Nilson. Olha, em 1954... Grande time da Portuguesa. Ah, não, teve timaço. Em 1954, o ano em que o Corinthians foi campeão, do quarto centenário, o Corinthians perdeu para a Portuguesa num jogo memorável, um sábado à tarde, 7-4, no Pacaembu. E a Portuguesa tinha Muca, Nene e Noronha, Djalma Santos, Brandãozinho e Ceci, Julinho, Renatinho, Nininho, Ping e Simão. E o glorioso meu time, o Coringão, Gilmar, Homero e Olavo, Dário Goiano e Roberto, Cláudio Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário. Depois Jackson. Então, olha a importância de um jogo com esses jogadores na época. Eu pensei que eu tinha sido importante falando a defesa da Portuguesa. Pacaembu, bicho lotado, saindo gente pelo ladrão. Um sábado à tarde, uma tarde meia chuvosa, tal. Aí fiquei com o saco muito cheio. À noite fui no Pedrão, aqui em Ribeirão Preto, assistir um filme com Cantinflas, famoso cômico mexicano. Atenção, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, 12ª rodada, jogos realizados ontem. Asa de Arapiraca 2, Sport Recife 4, Figueirense 3 e Casa 0, Chapecoense 3, Atlético Goianiense 0, Ceará 2, América de Natal 1, São Caetano 1, Palmeiras 2, foi de virada, Boa Esporte 2, Guaratinguetá 0, ABC e Oeste de Itápolis 0-0, Paraná Clube e Joinville 1-1, Bragantino e Avaí também 1-1, Paysandu 0, América Mineiro 2. Vamos ver como foi a vitória palmeirense pela contagem de 2-1. Foi de virada, Antônio Carlos, de virada. Estava perdendo de 1-0 para o São Caetano e com o gol de Giovani. E aí no segundo tempo, aos 10 minutos, Allan Kardec fez um golaço e Henrique, zagueirão, garantiu essa vitória do Palmeiras 2-1 de virada, Antônio Carlos. Diz que o destaque mesmo é para o gol do Allan Kardec, que é o gol de empate, porque o Palmeiras, como você já disse, estava perdendo, e diz que esse gol foi uma coisa, eu não vi o gol, porque não passou. Em televisão normal não passou. Eu procurei por tudo, 39, 38, 37, não passou. Também não ia pagar para assistir Palmeiras, né? Você me perdoa, não dava para pagar para assistir Palmeiras, né? Jogando pela Série B. Mas diz que o gol foi muito bonito e abriu o caminho para o Palmeiras cumprir o que ele vem fazendo nesse campeonato, nessa Série B. Ele vai ser o campeão. A menos que aconteça um tropeço muito grande, o Palmeiras é o campeão da Série B. Palmeiras hoje é líder com 31 pontos e o Chapecoense tem 29. Só que a Chapecoense tem um jogo a menos. Uma partida contra o América Mineiro que não aconteceu. Quer dizer, não é um jogo simples, fácil para o Chapecoense, esse contra o América também não. Mas Palmeiras e América vão indo, Chapecoense e Palmeiras vão indo muito bem na competição. Eu gostaria, Renê, como você tem aí o seu computador e você é um sujeito que está por dentro das coisas do futebol, como um grande profissional, você nos fornecesse o time da Chapecoense e quem é o treinador da gloriosa Chapecoense. Porque já me perguntaram isso. Entende? Olha, será que tem alguns caras lá que saíram do futebol de São Paulo, do Rio, e estão lá, estão brilhando? De repente a gente não sabe. Quem é o técnico? De repente descobriram lá um treinador extraordinário que não fez água num Santos ou num Corinthians ou num Vasco, mas que de repente já ele era famoso no Paraná, está lá dando conta
conta do recado e tal. Eu gostaria até de gostaria curtir de esse time da Chapecoense, ó, esse daqui é bala, esse daqui a gente conhece. E o técnico dessa força da segunda divisão do brasileiro. E ontem Chapecoense pegou o Atlético Goianiense, fez 3-0, continua a sua perseguição. A Sociedade Esportiva Palmeiras, o time da Chapecoense, vai indo muito bem na competição. Aliás, desde o início da competição, hein? Desde o início da competição, a Chapecoense vem indo muito bem. Eu vou passar para você o time base da Chapecoense que vem jogando neste campeonato. Ó, marque aí. Nivaldo é goleiro, Gleidson, Rafael Lima, Dão, que já andou aqui pelo futebol paulista, e Anderson Pico, Wanderson, Augusto, Paulinho Dias e Atos, Fabiano Alves e Bruno Rangel. Esse Bruno Rangel vem metendo gol de montão na competição. E o treinador da Chapecoense é o Gilmar Dalpozo. Desconhecido para mim, o treinador e o time da Chapecoense também. Não, o Dal, só o Dal, que é um tanto conhecido, até nem tanto conhecido. O nome dele é uma coisa impressionante, né? Down. Então é uma coisa que marca. Esse é mais conhecido. De resto, de goleiro até o atacante principal, que é artilheiro do campeonato da Série B, não é? Eu não conheço ninguém. Muito bem, então esta é a Chapecoense que tem surpreendido a todos. Campeonato Brasileiro. Hoje tem Santos em busca de reabilitação, apagar a péssima impressão deixada quando foi goleado de maneira impiedosa pelo Barcelona 8-0, enfrentando um Corinthians em fase de crescimento. Valadão. Olha, a função do crítico esportivo, do comentarista principalmente, é chegar e meter a sua opinião. E a gente tem que falar antes que a coisa aconteça, com a sua opinião. Porque depois que aconteceu, para com isso. Você vai em cima do óbvio. Então, antes do jogo, eu acho o seguinte: Corinthians disparadamente favorito. Com tranquilidade, pode até alcançar um grande resultado contra o Santos, que é medonho. Ponto. Agora, amanhã posso chegar aqui. Olha, o Santos ganhou do Corinthians de 6-0. E aí? Aí nós vamos comentar o jogo do Corinthians, que não deve ter sido muito bom para tomar 6, ou não jogou absolutamente nada, se isso fosse evidenciado, claro. E o Santos, a gente chegaria aqui e encheria o time do Santos, né, de elogios. Foi fantástico. Aprendeu com o Barcelona. Mas eu acho que não vai acontecer isso. Para a torcida do Santos, eu acho que está reservada mais uma derrotazinha hoje contra o Coringão. Ela vai se aborrecer. É um jogo de risco. Na Vila Belmiro é jogo de risco, principalmente agora. Mas eu acho, René... Principalmente se o Santos perder. Nossa. A torcida já se manifestou por causa do amistoso do Barcelona. Exatamente. Imagina perder para o Corinthians, que é um rival histórico do Santos. E mais, o Santos está lá numa briga terrível nos bastidores. O comando do Santos, o conselho, quer derrubar o presidente, quer mudar tudo, quer alterar tudo, quer que o técnico, inclusive, saia. Né? Então eu acho que dance o Claudinei, se não ganhar do Corinthians hoje, a coisa vai pegar, né? Eu acho, leitura desse jogo, Corinthians, com a sua autoridade técnica no momento, em cima do time do Santos, vai obter um ótimo resultado, ou seja, uma vitória. Claudinei ontem pediu desculpa à imprensa, porque fechou o treinamento, não permitiu que ninguém assistisse, fez um treino secreto para definir o Santos. Concordo com o Valadão que o Corinthians é disparado o franco favorito para o jogo de hoje. Até porque ele entra como... Bom, ele entra com todas as manhas de que é realmente o melhor time hoje no campeonato brasileiro e em condições de enfrentar o Santos. Mas nós dizíamos durante toda a semana, René, e é isso que o meu raciocínio está tentando engrenar aqui, que a derrota para o Barcelona podia provocar duas situações no time. Uma, a de descrédito e o time ficar abatido diante de uma derrota por 8, tá certo? Ou então isso provocar uma reação tão assim otimista, tão importante, que o time crescesse. Bom, não precisava nem disso.
A diretoria, como disse o Valadão, estão pedindo a cabeça do Luiz Álvaro, então reuniu todo mundo, o técnico já fechou o treinamento, é uma revolução que foi feita lá. Então, Renê, o Antônio Carlos dá um gancho aqui, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa indiscutivelmente. Veja você, os dois melhores times do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, os melhores, com os jogadores que tem, com os elencos, Corinthians e Atlético Mineiro. E veja o que é o futebol. O campeão da Libertadores está mal nesse primeiro turno da competição, mas vai se reabilitar, eu não tenho dúvida alguma. Não é verdade? E o Corinthians também, se você coloca nesse patamar, começou engasgado no Campeonato Brasileiro e agora está se recuperando. Eu acho que essas duas forças vão estar lá em cima, principalmente ao final desse primeiro turno. Isso é futebol. O Santos está definido com... Aliás, está uma dúvida do treinador, exatamente no ataque, entre Giva e William José. No mais, o Santos deve ser com Aranha, Galhardo, Edu Dracena, Durval e Léo, Arouca e Cícero, Leandrinho, Montijo e Neilton. Giva, William ou o jogador Giva. O Corinthians de Cássio, Denilson, Gil, Paulo, André e Fábio Santos. Ralf, Guilherme, Romarinho, Denilson e Renato Augusto. E Guerreiro no ataque. Não tem o Sheik aqui. Não tem o Pato também? Danilo joga, o Pato né? está machucado. Danilo joga. Não está mais. Joga. Já sarou. Ainda de acordo não. com tudo que eu ouvi ontem. Deve voltar contra a Vitória, domingo. Ainda não. Vai ser poupado. Vai ser jogo poupado. Não tá. Bom, tá bom. O Corinthians é Cássio, Denilson, Gil, certo. Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Guilherme, Romarinho, Danilo e Renato Augusto. E Guerreiro no ataque. Um timaço. Tá certo? Para mim só está faltando mesmo o Pato, ainda que entre no decorrer da partida, porque no final dessa partida ele acaba um domínio de bola e ele acertando um pouquinho mais de sorte, é gol na certeza. E o banco do Corinthians, que é muito forte, né? Tem Douglas, e aí vai, né? Você aposta, Valadão, numa goleada corintiana? Não, René, goleada não, né? Mas numa vitória até certo ponto tranquila. Eu acho uns 3-2, 2-1 ou 1-0. A vitória em si, né? Os 3 pontos somados ao Corinthians nesse combate contra o Santos. Agora, goleada não, né? Goleada, a gente também tem que respeitar um pouco a camisa do Santos, né? Que ainda é uma camisa forte e o Santos é um clube grande. Diga o que quiserem, o Santos é lá do interior, não é, quer dizer, é lá do litoral. Não diga eles Santos dizem que Santos é interior. Não pode falar que é do interior. Mas não tenha dúvida, é um clássico. Pode falar quem quiser, é um clássico. Santos e Corinthians Corinthians e Santos é clássico. E clássico, filho, não é assim. Agora, continuo achando que o Corinthians tem total possibilidade de trazer resultado positivo de Santos. Para goleada? Para goleada, não. Não. É como diz o tamanho Valadão, 1-0, 2-1, 3-2, por aí. Eu temo muito esse tipo de jogo, cara. A maneira que o Santos está, a necessidade que o Santos está, o campo do adversário é um jogo muito complicado mesmo. A gente volta já no 9 na área e vamos trazer a rodada de hoje do Brasileiro. O Antônio Carlos Santos, ele mora no Quintino 2, ele manda o seguinte recado: por que vocês não apresentaram os gols do Palmeiras? Só porque tinha corintiano aí? Amigão, eu sou corintiano, o Valadão é corintiano, mas o Antônio Carlos é palmeirense. Para te homenagear, vamos ver o gol que o Antônio Carlos reclamou, inclusive, do Allan Kardec, que ele quer ver. Estamos aí, ó, apresentando para você o golaço do São Caetano. Lindo gol do São Caetano. São Caetano maravilhoso, o time do São Caetano, mas pena que não segurou o Palmeiras. Penas que não segurou o Palmeiras, viu, Antônio Carlos? Queria que segurasse. Esse Antônio Carlos é o outro, né? É esse que está reclamando, né? Não, tô falando pra você também. Queria que segurasse o teu Palmeiras. Não, o meu Palmeiras. É o Palmeiras dele, do outro Antônio Carlos. Agora, quer ver? Vamos ver o gol do Allan Kardec, que todo mundo tá falando que foi uma pintura, que foi isso, que foi aquilo. Tô vendo nada de anormal. Nada também, não. Dizem que ele driblou 4 para chegar no gol. Cansei de fazer gol assim quando jogava bola. Para. Cansei de fazer gol assim quando jogava bola. Tá certo, viu, Renê? Também não vi nada extraordinário. Gol Nada normal. de extraordinário.
Nada de extraordinário. Mas, de qualquer maneira, brincadeiras à parte, é importante o que está acontecendo com o Palmeiras. É importante para o futebol o que está acontecendo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. É importantíssimo para o estado de São Paulo o que está acontecendo com o Palmeiras. Esse é o gol do Allan Kardec, ó. Sim, não, Retiro tudo que eu falo. Não, pois é, não tinha visto por isso. Retiro tudo que eu falo, foi golaço. Tira um aí, tira 2 aí. Tira 3 aí e atira. Tá bom. Foi um belo gol, sim. Belo gol, Retiro tudo que eu falo, tava brincando. Belo é. gol do Allan Kardec. E que animou a equipe, né? E não tinha Valdívia. Não. Não tinha Valdívia, hein? Porque o Valdívia, para mim, é hoje o maior nome do Palmeiras. Por alguma razão que a gente não sabe qual, dizem que é problema de... E aí tá o gol do zagueirão Henrique. Ah, é. E quando eu vi que Henrique tinha feito o gol, logo imaginei que fosse de cabeça, mas não foi não. Foi não, é. Olha, bom jogador esse Henrique também. Olha, de qualquer... bom jogador. O Palmeiras está bem montado, muito bem treinado, está muito bem preparado o Palmeiras para esse campeonato brasileiro, viu? Tá muito bem o Palmeiras mesmo. E como eu estava dizendo, é muito bom para o futebol. Muito bom para o futebol o que o Palmeiras está fazendo nesse campeonato brasileiro da Série B. É muito bom mesmo. Vai voltar o Palmeiras, não sei se vai ser campeão, mas tem tudo para ser campeão e vai voltar à primeira divisão do futebol brasileiro, de onde não deveria ter saído. E tomara que tire proveito dessa situação. Caiu uma vez, não tirou proveito para se recuperar. Diferente do Corinthians, que caiu, foi no fundo do poço e tirou muito proveito para se recuperar. E hoje é o clube mais importante do Brasil. Tá bem montadinho, Gilson Kleina é um bom técnico. Ele nunca me inspirou uma confiança assim no nível de primeiro time, do primeiro, na primeira... dos melhores técnicos do Brasil. Ele não era, até chegar no Palmeiras, considerado um dos melhores técnicos a nível de Luxemburgo, Filipão e outros. No entanto, ele chegou lá, deu o recado dele e está dando muito bem o seu recado. E o Valdemar aproveitou aqui para dizer o seguinte: e do São Paulo? Vocês não vão mostrar nada do São Paulo não, porque eu não vi o jogo, eu dormi. Aliás, fiquei sabendo que o São Paulo jogou de manhã pelo programa de vocês. Vamos ver os gols do São Paulo e o Kashima, que aí já foi um resultado legal. Eu tenho uma adoração por time japonês, que é um negócio fantástico, cara. Adoro time japonês. E esse jogador do Japão, Sato, ele fez os 3 gols, ele sozinho acabou. 2-0 para o São Paulo, para o Kashima, quando começou a reação São Paulina, chegando ao empate de 2-2. Quero ver o gol do Ganso, porque diz que o Ganso... Opa! Bela jogada, linda jogada do Ganso. Ganso, a informação que o Ganso tinha feito um gol. Também não tinha visto o jogo. Estou vendo agora os melhores momentos e o Ganso realmente fez uma jogada de efeito, hein, Antônio Carlos? Que o Ganso é bom jogador, não resta a menor dúvida. Ainda paira uma única dúvida. Ele realmente está inteiro, está completo? Porque ainda venho com aquela ideia do doutor Luiz Lálvaro, que pode ter sido apenas... para complicar a situação, que dizia que o Ganso estava machucado e não tinha recuperação nenhuma. Quando o Ganso chegou no São Paulo, se dizia que ali era o único lugar onde ele podia se recuperar, porque o São Paulo possui, talvez da América do Sul, o melhor departamento médico e de fisioterapia que pudesse recuperar o Paulo Henrique Ganso. De forma que, se ele está recuperado e faz um gol desse porte e deu passe para o outro gol, segundo consta, o passe para o outro gol do São Paulo foi dado por ele. Né? De forma que é inegável, ele é um bom jogador. Olha esse gol do Kashima aí, o cara deu um balãozinho ali no Rogério Ceni, né? Deu uma espécie de chapéu, não foi não? Pois é, então. Eu sou do tempo que japonês não sabia jogar bola, né? Mas o Zico foi lá e ensinou, né? O Zico foi lá. Quando foram os brasileiros para lá ensinou, não é? E parece que realmente eles são muito aplicados, né? Isso, para aprender, eles são muito bons mesmo. Aí o Ganso aí. O Ganso é bom jogador, não tenha dúvida quanto a isso. Só que no São Paulo ele não deslanchou. Ele ainda não jogou.
Ele me parece um peixe fora d'água no tricolor do Morumbi, a verdade é esta. Ainda não chegou a ser aquele jogador que a gente viu no Santos, que encantou a todos, né? Mas isso ele estava ao lado do Neymar. E aquele time do Santos, ele... Olha, esse é o gol, né? Agora, até me parecia mais o Neymar dependente do Pato do que o Pato do Neymar. Porque o Pato fez o Neymar. O Ganso. É o Ganso. É tudo ave, Ganso fez né? o Neymar. É tudo ave, mas é tudo marreco. Aí houve uma mistura total. Não, eu não acho assim. Eu acho que é o contrário. Ou então é igual. Porque ali tinha André, ali tinha, nesse ataque, tinha o André, que eu acho um jogadorzaço, o André de centroavante. Tinha o Neymar e tinha o Paulo Henrique Ganso. Os três são exímios, grandes tocadores de bola, toquinhos pequenos, eles brincam. Tanto que eles faziam do futebol uma brincadeira. Toda vez que marcavam um gol, fazia aquela festa toda uma coreografia, era uma verdadeira folia que eles faziam no futebol. Aí, quando desmantelou, foi o Ganso por um lado, porque aí teve aquela briga, depois agora, finalmente, o André foi para outro lado, e posteriormente o Ganso, aí que foi desmantelada o timão que eu achei que eles tinham lá no Santos. Aí tá 2-2, eu quero ver o terceiro gol do Kashima, aos 47 minutos, após o tempo regulamentar, que determinou a vitória do time japonês, que fica com a Copa Suruga. Esse gol foi muito fácil, feito pelo São Paulo, né? Esse foi mais tranquilo, né? Levou o passe, recebeu o livro de marcação, né? Só faltava perder. Foi o Wagner Love que perdeu um gol assim no Flamengo, né? Teve. Já tem vários jogadores que já perderam um gol debaixo dos três paus. O gol imperdível. E esse, então, foi o gol da vitória do Kashima, garantindo 3-2 em cima do São Paulo. E eu espero realmente que seja por aí. E que o São Paulo também volte a brilhar no Campeonato Nacional. E o próximo jogo aqui no Brasil é Portuguesa. Com a Portuguesa. No domingo. Então eu espero que tudo volte ao normal. Embora eu continue gostando como você também gosta, como todos gostamos da Portuguesa, eu quero o São Paulo, aquele nosso São Paulo. Algumas notícias aqui do futebol brasileiro e também futebol internacional. O Chelsea recusa a proposta do Barcelona para ter o zagueiro Davi Luiz. Davi Luiz, que é corintiano, e o sonho dele é um dia jogar no Corinthians. Então, o Davi Luiz foi preterido agora nessa convocação, nessa última convocação. Não, Davi Luiz foi a sensação do Brasil. Não, agora, né? Parece que ele não vai, o Filipão parece que não vai chamar ele para a próxima. Eu também acho, excelente jogador, sobre todos os aspectos. Muito excelente. Agora, não sei que briga que tem aí entre si. Ali é briga de cachorro grande, né? E o presidente do Atlético Mineiro, Calil, nega proposta do Benfica pelo jogador Bernard. Bernard, vai jogar no Benfica não, Bernard. Espera aí. Alguma coisa melhor, né? Eu acho que Portugal não é hoje algum time aí da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da Inglaterra. Bom, mas aí eles buscam, cada um, eles sabem exatamente onde que está o mel nessa história, né? Nessa altura do campeonato. Agora, o Bernardo tem condição de jogar em qualquer um. Seja qual Barcelona, Real Madrid, Chelsea, qualquer um time grande da Espanha ou da Europa. Não tem necessidade de ser exatamente Portugal. A rodada de hoje do Campeonato Brasileiro tem Vitória Baiano contra o Fluminense. É o Fluminense precisando de reabilitação. Criciúma encarando o Cruzeiro. Cruzeiro querendo voltar à liderança da competição. Flamengo enfrenta a Portuguesa de Desportos às 9 da noite. Também às 9, Atlético do Paraná e Bahia. Às 21h50 tem Goiás e Náutico. Tem Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo querendo manter-se na liderança da competição. O Santos encara o Corinthians às 21h50, jogo que a gente já destacou para você com as opiniões. O Vasco da Gama
joga amanhã, dia 8, às 9 da noite, contra a Ponte Preta. E o Grêmio encara o Coritiba. Rodada do Brasileiro, Antônio Carlos. Só tem jogão, né? Só jogão. Só jogão. Só jogão. Destaque, evidentemente, para Corinthians e Santos. Mas é só jogão. Pô. Onde qualquer um desses jogos individualmente representam em si duas grandes agremiações. Cada um desses jogos, qualquer um que você tivesse a oportunidade de assistir, seja pessoalmente ou seja pela televisão, é certeza de se assistir um excelente espetáculo de futebol. Hoje também tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Série C que tem um paulista na liderança, um paulista jogando muita coisa. E não se esperava muito desse time paulista na competição não, que é exatamente o Guarani. Guarani não tomou um gol sequer. Está invicto. E olha, começou só empatando na competição, aí começou a ganhar, só ganhando na competição, e agora está na primeira colocação e parece que o Guarani chega lá. É líder É o líder hoje. do grupo, Tá. é o líder do Porque grupo. até a última rodada não era. É o líder do grupo. É o líder do grupo, ótimo. Então, torcendo também para o Guarani, embora eu acho que bom mesmo é na Anhanguera mesmo, eu gosto de Campinas para cá. Tá certo? De Campinas para lá não interessa. Ponte Preta, Guarani, essas coisas. Mas estou torcendo para o Guarani. Melhor o Guarani do que qualquer outra coisa por aí, por esse Brasil afora. Os jogos de hoje pelo Grupo A tem Brasiliense e Santa Cruz, Fortaleza e Cuiabá, CRB e Sampaio Correia, tem 13 e Águia Marabá, Luverdense e Baraúnas, tem Macaé e Mogi Mirim, Betim e Madureira, tem o Grêmio Barueri contra o Caxias, o Duque de Caxias contra o Craque e o Guarani, que é a sensação da competição, encarando o Vila Nova. Esse Luverdense não é o próximo adversário do Corinthians? Do Corinthians, pela Copa do Brasil. Tá certo? É um jogo interessante, vale a pena acompanhar e saber, porque também acho que não é time para enfrentar o Corinthians, mas vamos saber agora. Eu não conheço o time desse Luverdense, de onde é? É de Lucas de Rio Claro, no Mato Grosso. Tá bom, é o próximo adversário do Corinthians. Para quem não sabe, o Corinthians, pela Copa do Brasil, deve enfrentar o Luverdense. Aliás, o pessoal de Luverdense gostou muito, mesmo o pessoal falando que vai levar uma goleada, que vai perder, mas o pessoal não se importa com isso. O importante é ter o Corinthians lá. Aliás, e na motivação? Ninguém conta com a motivação. Na base da motivação, da empolgação, o jogador pode se superar em campo, Antônio Carlos. Isso. E vencer o jogo. Mas na base da motivação, aí já aconteceu. Ao longo desse espaço de tempo, teve um time lá do Nordeste que veio aí, eu não me lembro se foi o Asa, ou o Craque, ou qualquer coisa, que veio aqui, deu um pega-moleque aqui no sapeca-moleque aqui no Palmeiras, que ficou famoso no Brasil inteiro. E é o que nós estamos falando. Lá no Santos, esse que talvez seja o grande problema do Corinthians. Lá no Santos, na Vila Belmiro, com tudo que está acontecendo, e depois dos 8, essa vai ser a grande motivação do Santos para enfrentar o Corinthians. Hoje é o dia de eu ser corrigido. O Claudinei manda aqui um recado dizendo o seguinte: você falou que Sato fez os 3 gols da equipe do Caxima, mas não, foi o Saco. Que saco. O Saco, ele que fez os 3 gols do Caxima. Vamos a mais uma mensagem dos nossos parceiros e na volta vamos falar do Comercial e do Botafogo, as 2 equipes em preparação para jogos importantes no final de semana pelo Brasileiro e Copa Paulista. O Botafogo se prepara para o jogo contra o Lajeadense em Ribeirão Preto. E tem uma polêmica. Departamento médico. A falta de preparo de alguns jogadores. Segundo o jogador Alex Dias, após o jogo, ele vem jogando no sacrifício, sentindo dores. E segundo ele, sentiu a contusão na primeira partida em que defendeu o Botafogo. Será? Não vou colocar em dúvida. Até porque o jogador estava parado quando veio jogar no Pantera. O jogador Leomar e César Gaúcho estão liberados e à disposição do treinador para os treinamentos e ficam também à disposição para o jogo. Mas a verdade, Antônio Carlos,
Arthur, esse problema sério que envolve o Botafogo sobre o condicionamento físico é matéria para ser discutida, mas ao mesmo tempo era assunto para ter sido resolvido há pelo menos 90 dias atrás e não agora, né? No final do campeonato, não? No início. Bem no início. Bem no início. Não é nunca. A essa altura do campeonato, meu amigo, não tem nem como discutir uma situação dessas. Eu não sabia que tinha esse problema. Tanto que, com o retorno do Leandro, que no meu modo de entender, vou repetir aqui, eu falo isso todo dia, a mesma coisa, né? É o melhor jogador do Botafogo. E também está jogando no sacrifício. Tá, o Leandro até eu aceito, devido ao fato dele não estar em nenhuma agremiação profissional nos últimos tempos, não é? Então ele vinha jogando por aí. Então até o Leandro eu aceito. Agora, os demais jogadores, qualquer um deles que não estivesse bem fisicamente, esse problema tinha que ser sido sanado no início do campeonato, não agora. Arthur Fozar, você está otimista com uma classificação do Botafogo? Olha, sinceramente eu não tô não. Eu acompanhei os jogos do Botafogo, isso que o Antônio Carlos falou é verdade, o Leandro é de fundamental importância para o Botafogo, mas a culpa acaba não sendo dos clubes, a culpa é do calendário, que não dá tempo das equipes se prepararem adequadamente. Mal acabou o Campeonato Paulista, os jogadores entraram de férias e o Botafogo foi montando o time ali com a molecada que estava lá. Aí os jogadores chegavam, já tinham que estrear, porque o Botafogo não tinha jogador para pôr em campo. Então a culpa bem que é do calendário, que não deu tempo. Ainda teve a Copa das Confederações, ali aquele intervalinho de 15 dias para os times treinarem. O Botafogo teve mais um mês, porque teve um intervalo, teve uma rodada de folga. Então esse acaba sendo do calendário. Podia jogar essa competição para o segundo semestre, e aí as equipes terem a partir de agosto para disputar até o final do ano. Mas se o Botafogo cai fora, tem uma partida difícil contra o Lajadense. O Lajadense é uma boa equipe. Não sei, pelo que eu vi na última partida que eu assisti do Botafogo contra o J. Malucelli, não me deixou otimista nem um pouco. Olha, eu vou discordar de você. Eu acho que o calendário dessa vez favoreceu. Porque terminou o Campeonato Paulista, o Botafogo teve tempo para contratar seus jogadores. O problema foi financeiro. Porque se o Botafogo tivesse bala na agulha, fizesse um investimento e quisesse correr o risco, montando uma equipe decente e forte para disputar essa competição, tempo teve. Tempo para preparar a equipe também teve. Mas a diretoria demorou para contratar o time, demorou para contratar o treinador, ficou esperando a resposta do Luiz Carlos Martins, que não veio. Aí quando veio, já veio um pouquinho tarde. Aí quando veio o Ivan Baitelli, ele teve, olha, você vai receber, esse é o elenco que você vai receber. E para a gente não ter que pagar uma folha de pagamento, vamos reforçar a equipe após a Copa das Confederações. Mas isso, então o calendário não foi o desafeto do Botafogo. Mas isso é do futebol paulista, que quando acaba o Campeonato Paulista acontece um desmanche na maioria dos times. Isso. E o Botafogo não soube se planejar ali. E não tinha que dar férias para jogador também não. Mas aí, eu também acho que não, as férias são no final do ano. Vamos pensar assim, olha, não sei quais são os problemas que aconteceram. Eu sei, todo mundo sabe que é o problema financeiro, que talvez, como o René disse, foi o maior empecilho de sair tudo. Porque se tivesse bala na agulha, tivesse retaguarda, tivesse dinheiro, aí então falar assim, nós vamos contratar fulano, beltrano, coisa e tal, pôr no time e valia o investimento, valia o risco dessa vez. Mas não tinha, René. O torcedor que procurou a gente outro dia aí, procurou aqui na feira, né? E para dar a opinião dele, até queria que trouxesse aqui a opinião dele, já dei de que o Botafogo talvez devesse ir à federação, pedir um adiantamento, se fosse possível, daquele dinheiro que é devido aos clubes para o Campeonato Paulista, e aplicar agora, porque ele entende, eu entendo assim também, que ele prefere o Botafogo disputando a 15ª vaga do Campeonato Paulista e se classificar para a Série C, do que ficar lá disputando de novo o Qualify para poder se classificar, para disputar de novo a Série D para classificar na Série C. Mas eu acho que a diretoria do Botafogo acreditou que os jogadores que participaram do Campeonato Paulista iriam ficar para a Série D. Eu acreditar no projeto.
O que não aconteceu nem um pouco. Mas Salve o independente. César Gaúcho e... Acho que só o Mas César Gaúcho ficou. antes de terminar o O Igor Paulistão, também. já houve a debandada. Já houve. A debandada do treinador, Foi da comissão antes. técnica e de alguns jogadores. Antes de começar o campeonato, o Botafogo praticamente entregou a Os toalha. dois jogou a últimos toalha na jogos do competição. Botafogo, para quem se Não, os recorda, dois últimos foram ridículos. os dois últimos jogos do Botafogo já não tinha, vários dos outros profissionais já tinham pegado Não tinha o boné, técnico. não tinha A técnico, reformulação não era tinha total. É. Tinha que haver essa reformulação Agora, mesmo. vamos parar aí, se vocês me permitirem, deixa eu bancar o espertão aqui. Nada disso hoje tem importância, se foi... Nada tem importância. O Botafogo tem que ganhar a próxima partida. Se é que quer, ainda quer alguma coisa. Eu acho que é muito, já disse isso, muito difícil, embora eu continue acreditando e quero crer que tem... Bom, ainda tem possibilidade, porque eu estava olhando assim a tabela, achei engraçado, o Botafogo tem 6 pontos. O líder da série tem 9. É isso não? Ou eu estou errado? 6 e 9? O líder tem 10, 10. que é o Londrina. Isso, desculpa, onde eu falei 10. São 4 pontos de diferença. Se o Botafogo, de repente, vai, aconteceu, e é isso que eu E estou o querendo. Londrina não tá bem. Londrina não está bem. Esse J. Malucelli, de repente, ressurgiu. São 4 pontos de diferença. O Botafogo, todo mundo tem chance de se classificar. Todo mundo. Tá todo mundo no páreo. Inclusive o Botafogo. O que torna a competição mais dura e mais difícil nessa fase. Vamos torcer para que o Botafogo consiga, na próxima partida, vencer. E na outra, vencer. E pronto, acabou, morreu o assunto. E agora o preparador físico também falou, né, que dessa falta de preparação física e por essa razão alguns jogadores estão contundidos. Ele cita exatamente a chegada de jogadores muito em cima da hora para o trabalho. Ele não teve tempo de jeito nenhum para dar o condicionamento físico. Como a fisioterapia do Botafogo também não teve tempo para recuperar jogador e não está tendo. E não vai ter, né? Lembra o time do comercial da Copa Paulista do ano passado, que chegou Daniel Paulista, Léo Dias, o pessoal veio aqui se tratar e acabaram entrando para jogar. E tá acontecendo a mesma coisa com o Botafogo. Meio que eles olharam quem tava por aqui, então Leandro, Gustavinho, vocês estão por aqui, então põe para jogar. Não viram a situação física. O Gustavinho também está se recuperando. Olha, pelo lado do comercial, que se prepara para enfrentar o Sertãozinho, o assunto está mais ligado aos bastidores, com as dívidas do clube, com cheques sustados, com os problemas financeiros, com o temor que começa a ver que o presidente Nelson Lacerda pode de repente desistir do comercial, coisa que eu não acredito, não é o perfil dele, mas existe um clima de angústia no comercial por esta situação financeira que passa o clube por dever por jogadores e principalmente de querer receber antecipadamente verbas da federação para fazer face a alguns compromissos do campeonato passado, inviabilizando a participação da equipe. Já tem gente que já aposta num novo rebaixamento antes mesmo de saber que elenco vem para disputar a competição. René Andrade, eu não quero entrar em detalhes, porque até não os conheço. Mas é fora de questão. Esse comercial que está aí hoje, eu não gosto disso. Eu não gosto de empresário, dono de time. Mas o comercial está aí hoje por causa do Dr. Nelson Lacerda. Exatamente. Isso é fora de questão, ninguém pode discutir uma coisa dessa. Ou por covardia por parte dos comercialinos, porque quando o polo esportivo foi vendido, a dívida começou a ser paga, os comercialinos poderiam ter assumido a entidade, mas não tiveram coragem. Por isso que eu disse que eu não quero entrar em detalhe, porque eu não os conheço, então não vou falar... É fora de questão. Dr. Nelson, o comercial está aí, comercialino, o comercial está aí por causa do Dr. Nelson Lacerda. Se porventura estiver acontecendo isso que você falou aí, de um possível afastamento do Dr. Nelson Lacerda, comercialinos, univos para que não aconteça o que já aconteceu no passado. Eu particularmente não acredito nisso. E você, Arthur? Não, até porque eu tenho um contrato, tem uma multa se o Nelson Lacerda for abandonar. Não pode abandonar assim de uma hora para outra. Agora, o que deixa a gente preocupado, os torcedores comerciais preocupados, o comercial gastou muito dinheiro para subir. Aí não tinha dinheiro para fazer o time na primeira divisão. Depois acabou arrecadando com alguns jogos, principalmente aquele jogo do Corinthians,
teve esse dinheiro, subiu de novo. E agora tá sem dinheiro porque gastou muito dinheiro para subir. É complicado, Renê, fazer essa balança. E a ajuda não vem, né? E a ajuda não vem. Infelizmente a cidade não ajuda. Não ajuda o comercial, não ajuda o Botafogo. A cidade não ajuda. Não há patrocinador de peso para sustentar o futebol de Ribeirão Preto. Ou não sei se não há ou se há desinteresse. Mas a verdade é que, em relação a patrocinador, a cidade não ajuda. E isso não é só em Ribeirão Preto. Essa situação, hoje o jornal A Cidade, eu vou citar de novo, mostra uma matéria, traz uma matéria, e essa matéria até não deveria ser uma matéria esportiva, deveria ser matéria policial, porque mostra as condições em que os jogadores da Francana estão vivendo aqui do nosso lado. Uma terra que é importantíssima do ponto de vista econômico no cenário brasileiro, porque a indústria calçadista, a maior indústria calçadista do Brasil está localizada aí, e no entanto a Francana está... A situação é horrível, jogadores dormindo não em alojamentos, mas em quartinhos, no chão, dormindo 8... Olha, coisa nem dá para falar. Submundo mesmo. E essa situação está acontecendo com a veterana, com a Francana. É a realidade. Da Francana e de muitos clubes. E de muitos clubes. Infelizmente. Bom, minha gente, o 9 na área está indo embora. Voltamos amanhã com o presidente do Botafogo, Gustavo Assede, participando do nosso programa. Lembrando que amanhã o 9 na área começa às 10h30 da madrugada. Tchau, galera amiga.